Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet. Esse é o nome do cara que a gente vai conversar hoje. E você provavelmente já ouviu falar o nome dele como Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck ele nasceu no ano de 1744 e morreu no ano de 1829. Ele ficou bastante conhecido por ser um naturalista francês que teria contribuído também com a construção de uma ideia de evolução das espécies, ou pelo menos de transformação, se você preferir usar este termo. Há quem diga que Lamarck não elaborou uma teoria de evolução, pelo menos não como nós concebemos da forma atual, e que talvez seria um termo mais correto a ser utilizado, seria um tipo de transformismo. Mas seja lá qual for o termo que você for usar, de qualquer maneira, muitos historiadores concordam que é possível estabelecer o Lamarck como um dos primeiros cientistas, um dos primeiros naturalistas, a de fato estabelecer ou colocar na mesa de debate uma teoria ou uma hipótese a respeito da mudança ou da transformação dos organismos. Aqui vão alguns dados curiosos, sobre a vida do Lamarck. Primeiramente, ele entrou para o exército francês aos 17 anos. Inclusive, o Lamarck chegou a lutar algumas batalhas, fazer parte de algumas guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos. Ele deu baixa muito cedo no exército, com cerca de 19 anos. E depois disso ele passou a basicamente viver de pensões. Assim, Lamarck começou a se interessar bastante por botânica e também a ter tempo para poder estudar esse assunto que ele gostava tanto. Lamarck ele chegou a ser um tutor do filho de um naturalista muito famoso, também muito conhecido, que é o Conde de Buffon. Mas em 1788, o Lamarck ele passou a ocupar uma posição muito importante no Museu de História Natural de Paris. Ele ocupou a posição ali de botânico do museu. E um pouquinho mais para frente, em 1793, ele passou a ocupar o cargo de professor de zoologia de invertebrados. Bem, não era exatamente o nome que se conhecia na época, até porque o termo invertebrados foi estabelecido pelo próprio Lamarck, mas na época isso que nós chamamos de invertebrados hoje em dia, na verdade, era conhecido por um outro nome. Na verdade, era chamado de animais inferiores. Falando um pouco sobre as crenças de Lamarck, em essência, o Lamarck ele era o que nós chamamos de deísta. Lamarck ele acreditava num tipo de ser superior, que teria, de uma certa forma, sido responsável pela existência de todas as coisas. Mas diferente do teísmo, que acredita que esse ser superior, que seria um Deus, ele tem interferência direta na sua criação, geralmente os deístas entendem que se houve uma interferência direta, essa interferência teria ocorrido mais no início, num start, num pontapé inicial, aí da origem do universo, ou enfim, de todas as coisas, e depois esse ser superior teria deixado então os fenômenos, vamos dizer assim, naturais ocorrerem por sua conta própria, incluindo a própria origem da vida. Duas influências de pensadores muito importantes na vida do Lamarck foi o Isaac Newton e também o Leibniz. No caso do Isaac Newton, a influência foi sobre a crença de um universo regido por leis, e no caso do Leibniz foi uma crença numa perfeita harmonia do universo. Uma coisa muito interessante que geralmente historiadores falam sobre a vida do Lamarck é que até 1799, aparentemente o Lamarck ele era uma pessoa que acreditava na imutabilidade das espécies. Ou seja, ele era um fixista. Mas, a partir do ano de 1800, teve uma virada de chave muito interessante na vida do Lamarck. E a partir deste ano, ele começou a defender a ideia de transformação das espécies, que ficou conhecida aí como transformismo. Pelo menos é o nome que foi dado por muitos historiadores depois. Inclusive, o Lamarck publicou, dentre vários outros tipos de trabalhos, ele publicou uma obra que é a mais conhecida dele, que é chamada de Filosofia Zoológica, traduzindo para o português. Ela foi publicada em 1809. E ali a gente vê uma série de coisas que diz muito a respeito da teoria do Lamarck sobre a transformação das espécies. Algumas coisas que a gente pode resumir do pensamento do Lamarck é que, primeiramente, ele acreditava que a natureza apresentava, digamos que, um grau aí de gradação da natureza, ou melhor dizendo, uma série graduada de perfeição, saindo de organismos menos perfeitos para aqueles que são mais perfeitos. E a perfeição aqui nos pensamentos do Lamarck pode ser entendida como uma tendência para o aumento da complexidade. Então, essa tendência de aumento da perfeição seria
um aumento da complexidade. E não necessariamente fazia referência à ideia de perfeição, à adaptação, à perfeita, né, adaptação das espécies, por exemplo, ao meio. Então não era necessariamente nesse sentido. E essa tendência a aumento de complexidade ou de perfeição era o que deveria explicar então a diversidade dos organismos, né, sobre a Terra. É interessante também notar que o Lamarck, ele inicialmente falava muito de uma transformação numa linha reta, né, que nós chamamos de linha filética de transformação, mas depois, inclusive isso, segundo alguns estudiosos, né, do Lamarck, é visto até mesmo nas suas obras mais posteriores, parece que ele começa a substituir a ideia de transformação em linha filética por uma coisa parecida com uma ramificação, algo que a gente vê em Darwin, por exemplo. Mas o Lamarck não chegou a propor uma ideia de ancestralidade comum e de divergências, né, de formas de vida a partir desse ancestral comum. Outro ponto importante no pensamento de Lamarck era que as transformações eram lentas e graduais. Como eu já disse e comentei, né, em outros vídeos, essa ideia de gradualismo e de lentidão nas transformações era algo que foi incorporado nas ideias, né, sobre evolução, por exemplo, do Darwin e de outros naturalistas posteriores. Uma linha de evidências que ajudou bastante o Lamarck, por exemplo, a pensar numa transformação lenta e gradual foi os estudos que ele fez com moluscos fósseis da bacia de Paris, que era uma bacia de idade cenozoica, ou seja, da era que nós vivemos hoje, que é após a era mesozoica, porque ali ele encontrava muitos fósseis, né, de moluscos que apresentavam, digamos assim, fases, né, ou estágios intermediários ali de características entre alguns grupos de moluscos. Então isso de uma certa forma facilitou para o Lamarck propor, né, essa ideia de transformações muito lentas e graduais. Um ponto também importante no pensamento do Lamarck é que essa ideia de transformação filética, ou seja, numa linha reta, ela acabava solucionando algo que era, na verdade, um problema para o Lamarck, que é a ideia de extinção. O Lamarck ele não aceitava que as espécies poderiam ter sido extintas, né? Na verdade, essa ideia de extinção ela acabou sendo proposta, né, e muito desenvolvida ali por um outro conterrâneo do Lamarck, que também era francês, o Georges Cuvier, que depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele. E por fim, o Lamarck, ele postulava uma ideia de uma Terra muito antiga e também adotava uma linha de pensamento mais uniformitarista, né? Seja de transformações lentas, graduais e uniformes, seja na história da Terra ou na transformação dos próprios organismos. E ele também acreditava na geração espontânea, né, para a origem dos grupos, né, alguns grupos de organismos, né, em formatos de vermes, por exemplo. Né? Então, os mecanismos de transformação das espécies proposto por Lamarck se baseava basicamente em duas causas. A primeira delas estava relacionada com uma capacidade de adquirir maior perfeição. E lembrando que a perfeição aqui é aumento de complexidade. Esta causa, o Lamarck, ele poderia até, ele até dizia, né, que ela tinha, digamos, a sua origem no ser supremo, né? Mas o Lamarck, curiosamente, ele não era um cara que invocava o sobrenatural como muitos naturalistas, mais ligados ali à teologia natural, principalmente na Inglaterra no século XIX, né, tinham. Então ele era um cara que invocava explicações muito mais naturalísticas, né, e ele evitava de colocar ali o sobrenatural nas suas explicações. Portanto, o Lamarck ele não era um cara vitalista, não acreditava na força vital e também não era nenhum teleologista, ou seja, ele não acreditava necessariamente que havia ali um direcionamento, né, visando alcançar um objetivo, um fim. Para o Lamarck, essas explicações elas deveriam ser todas mecânicas, né, mecanicistas, e essa tendência que havia para uma organização em sentido ao progresso, né, o aumento de complexidade, na verdade, para ele, era muito mais um subproduto de contingências do ambiente ou do próprio comportamento. Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que o Lamarck não tinha ali uma visão teleológica da coisa. Uma outra causa levantada por Lamarck era a capacidade dos organismos de reagir, então, aos estímulos do ambiente, ou melhor dizendo, às condições, né, especiais ali do meio. Aliás, essa ideia de haver uma necessidade dos organismos de responder ao próprio meio acabou sendo mal interpretada ao longo dos anos. Alguns historiadores dizem que, na verdade, houve uma tradução errada de uma palavra no francês que poderia ter sido traduzido para necessidade, mas, na verdade, foi traduzida para desejo. E isso causou, então, uma série de confusões e levou a muitas pessoas, inclusive até o próprio Darwin, interpretar de maneira equivocada algumas das
frases, né, do Lamarck. E o pessoal começou a entender que o Lamarck dizia que havia uma necessidade como se fosse algo, uma vontade intrínseca, uma vontade obscura, né, dos organismos de sofrerem transformações diante do meio que estava mudando, e aí eles sofriam essas transformações. E na verdade não tinha nada a ver com essa questão de vontade, mas era apenas uma necessidade. E essa necessidade ela tinha de uma certa forma uma influência indireta do meio. Além disso, Lamarck também ele tentava se apoiar em processos fisiológicos, né, para poder explicar essa transformação dos organismos. Assim, podemos resumir a ideia do Lamarck da seguinte maneira, que a necessidade de reagir ao ambiente, né, ela sucinta aí uma série de cadeias, né, de reações em cadeias. A primeira delas é que mudanças nas circunstâncias ambientais geram mudanças nas necessidades dos organismos. E essas mudanças nas necessidades dos organismos requer também mudanças no seu comportamento, na forma, na fisiologia e etc. E toda nova necessidade requer, portanto, novas ações. E essas novas ações iriam gerar ou novos órgãos inteiramente novos, ou iriam gerar novos órgãos a partir de estruturas pré-existentes, como se fosse apenas um tipo de ajuste em algo que já está por ali. E assim nós temos, né, as chamadas leis de Lamarck, né, que foi denominada por ele por lei primeira e lei segunda. No caso, a lei primeira seria o que nós chamamos de lei do uso e desuso, e a segunda seria a lei dos caracteres adquiridos. O interessante é que essas ideias, principalmente relacionada à lei do uso e desuso, ela não era algo inteiramente novo na época do Lamarck. Não foi ele que inventou isso. Na verdade, era uma ideia que já pode ser rastreada até mesmo lá por Hipócrates, e que era muito comum nesse ambiente acadêmico, né, nesse ambiente científico do século XVIII e XIX. Né? Tanto é que o Darwin também ele aceitou sem maiores problemas, nas versões posteriores da origem das espécies, a ideia de caracteres adquiridos, de uso e desuso. E uma coisa que a gente pode falar também do Lamarck é que ele teve, infelizmente ele é visto, né, por muitas pessoas, ou lembrado apenas como um cara que propôs um bando de ideias erradas, né, e muitas vezes ridicularizado por isso. Mas na verdade Lamarck ele teve sua importância que vai muito além disso. Primeiro, Lamarck foi importante por estabelecer uma teoria científica que dizia a respeito da mudança dos organismos. Segundo lugar, Lamarck foi importante também por fazer menções sobre uma Terra muito antiga. Então, ele também aceitava essa ideia, acreditava sobre um planeta bastante antigo e não um planeta jovem, como muitos criacionistas mais fundamentalistas diziam. Também ele foi importante por estabelecer a ideia de gradação ou de gradatividade ou de transformações lentas no processo de transformação, né, das espécies ou da evolução. E também por reconhecer a importância tanto do comportamento dos organismos e do próprio meio na evolução dos organismos. Embora de uma forma diferente, mas de qualquer forma foi importante fazer esse link, essa associação. E também por incluir, inclusive, ter mais coragem do que o próprio Darwin por incluir o ser humano, né, no meio desse bolo todo aí de transformações. Darwin parece que se reteve um pouco mais, foi um pouquinho mais contido na hora de falar sobre a evolução humana, ao contrário do Lamarck, que já especulou muito mais a respeito, então ele teve muito mais coragem, né, de incluir a espécie humana nesse bolo todo, e tirar essa ideia de ser especial, né, que rondava aí o pensamento, né, de muitos naturalistas e filósofos do século XVIII e XIX. Bom, gente, então o que eu gostaria de trazer sobre o Lamarck hoje é isso. Agradeço demais, então, a paciência de vocês, espero que tenham gostado. Não deixem de dar o seu like, de curtir, de compartilhar e nos vemos na próxima.